Em meio à guerra no Oriente Médio e os impactos para o mercado financeiro aqui para o Brasil, nós vimos o IPCA atingindo o nível mais alto em um ano, desde fevereiro de 2025, que a gente não via o IPCA tão forte, de 0,7%. Tudo isso a pouco menos de uma semana da próxima reunião de política monetária que começa na terça-feira. Vamos explorar os cenários para a decisão do Copom, agora com o nosso colunista, Aode Cunha. Sempre bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, bom falar com todos. Meu caro, os DIs hoje foram lá para o espaço. Temos altas de 2%, 3% para os juros futuros no mercado brasileiro. O investidor, as empresas, os fundos de investimento estão colocando na conta talvez quedas menores de juros ou até mesmo nenhuma queda para essa próxima reunião de março? Eu acho que é por aí sim, Gabriel. Primeiro, você tem com essa elevação do preço do barril de petróleo, né, que já passa de alguns dias, né, e tem uma incerteza de quanto tempo vai durar, você tem uma expectativa de algum repasse de preços, né, de preços finais, de combustíveis, derivados de combustíveis, e, portanto, uma expectativa de uma inflação um pouco mais alta já do que era o esperado antes do evento da guerra no Irã, né? Então, isto faz com que o mercado que estava esperando uma redução, majoritariamente estava esperando uma redução de meio ponto percentual de juros na próxima reunião do Copom, nesses últimos dias virou e espera 25 bips, né, metade da redução de juros. Né? Para a curva final do ano, a expectativa ainda continua mais ou menos a mesma, 12, 12,5, mas com uma cautela maior nessa próxima reunião do Banco Central. Perfeito. E, por exemplo, neste comunicado que a gente vai ter do Banco Central publicado na quarta-feira que vem, a partir do fechamento do mercado, lá por volta das 6h30 da tarde, você acredita que o Banco Central, como instituição, diante de tanta apreensão, deve endereçar esse tema, deve discutir um cenário externo mais apertado, com maiores riscos e talvez dar o tom de como é que vai tratar o evento guerra na condução de política monetária? É uma boa pergunta, né? Eu não tenho certeza se explicitamente vai fazer menção, né, ao fenômeno da guerra em si, mas alguma coisa em relação às expectativas, à convergência da inflação, ele deve se pronunciar, principalmente se tiver alguma mudança em relação ao cenário esperado anterior, que era de uma redução maior, de meio ponto percentual. Isso ficou mais ou menos encaminhado, né, pelo guidance, pela orientação de política monetária dada na última reunião. E se o Banco Central, por olhar os dados, né, achar que a redução tem que ser menor, né, que tem que ser de 0,25, tem uma pequena parte, aí, muito pouca gente falando, inclusive, de não mexida nos juros, uma maior parte está entre 0,25 e 0,50. Se ele for para 0,25, eu acho que alguma explicação ele deve dar, talvez algum tom de cautela, de expectativa de convergência gradual da inflação, alguma linguagem moderada nesse sentido ele deve dar sim. Perfeito. E aí, por exemplo, você acredita que em algum cenário isso possa acontecer, o Banco Central não cortar juros? Há pouco mais de 2 anos atrás, naquela discussão de corta meio, corta 0,25, em que se dividiram ali dois grupos dentro do Banco Central, metade para um lado, metade para o outro, o voto de Minerva foi de Roberto Campos Neto à época para cortar em linha com o que havia sido falado no guidance. Então, há restrição de diretores a descumprir guidance. Isso a gente tem aí do comportamento de diretores do Banco Central. Guerra, fator inflacionário, aumento de combustíveis. Seriam argumentos, na tua opinião, fortes o suficiente para a gente jogar fora o guidance que foi dado na última reunião de janeiro? Não, eu acho que a intensidade do movimento, né, de aumento de preço de petróleo, tinha alguma expectativa de invasão do Irã, mas eu acho que não havia essa expectativa de revides tão intensos na região do Irã e de uma resistência maior, fechamento do Estreito de Hormuz e uma subida de preço de petróleo na casa de $100. Então, é um evento novo. Todo evento novo, né, não esperado, ele tem que ser colocado no modelo, tem que ser reprecificado. E se essa reprecificação no modelo indicar que a taxa de juros, né, na opinião do Banco Central, tem que ser, a redução tem que ser menor, ele
provavelmente vai ter que justificar isso, né? Então, assim, eu acho que é difícil, nesse momento, opinar, cravar uma situação, se ele vai reduzir para 0,25, se vai reduzir para meio, até porque tem mais alguns dias aí de verificação de preço, se o preço continua alto, se a extensão vai ser mais impactante de preço de petróleo, mas, de qualquer forma, uma mudança de orientação e de acompanhamento da política monetária deve vir porque é um efeito e um fato novo que está acontecendo no cenário global. Perfeito. E aí, por exemplo, há apenas essa dúvida na tua cabeça, ou de se a guerra vai influenciar ou não os juros aqui no país, ou na avaliação do Banco Central, da postura da autoridade monetária, há fatores técnicos aí, Brasil mesmo, internos, aqui doméstico, que também podem gerar dúvida que não seja apenas essa guerra? Não, eu acho que dessa última reunião para a próxima, né, da semana que vem, não há outros elementos de política doméstica interna que justifiquem a mudança de comportamento. A mudança de comportamento realmente só faz sentido ser analisada por conta dessa mudança de cenário externo, né? Os outros fatores de análise da política monetária e justificativa de taxa de juros, que seja uma convergência para a inflação, os riscos associados à política fiscal, que o Banco Central sempre tem mencionado, não me parece que nenhum desses fatores domésticos eles tenham mudado, né? O que muda é esse cenário de preço de petróleo mais alto, uma variação de câmbio, né, de dólar, também um pouco impactada por esse movimento, e isso tudo traz uma noção de expectativa de inflação um pouco mais alta, ou uma convergência para a meta de inflação um pouco mais difícil, e por isso talvez uma cautela maior do Banco Central em começar com uma redução mais agressiva de juros na próxima reunião. Perfeito. E aí, por exemplo, o IPCA que a gente recebeu agora para fevereiro, isso em nenhuma medida gera discussão. Pode ser apenas um número isolado, que foi surpreendente, 0,7%. Como é que você avaliou essa última publicação, Odd? Eu acho que ela veio um pouco acima, né, do que o mercado esperava. A média, eu diria, estava alguma coisa entre 0,55, 0,6, 0,7 veio um pouco acima do esperado. Não carrega ainda componentes de aumento de preços de petróleo, né, de um choque de preços de petróleo do cenário internacional para o cenário doméstico. Mas como é um efeito ainda isolado, né, no mês, ainda a gente tinha uma trajetória de redução, né, lenta, gradual, ainda abaixo da meta de inflação, né, que é de 3%, mas eu, de novo, acho que o componente principal de uma possível reavaliação do Banco Central não está na dinâmica do mercado doméstico pré-guerra no Irã, né? O que deve vir em alguma alteração é se efetivamente a gente continuar com o preço do petróleo mais alto, impactos no câmbio e na expectativa de inflação por conta desse fenômeno externo, e não fenômeno interno. Viemos há pouco aqui, não sei até que ponto se você estava acompanhando a nossa programação ou não, um pouquinho antes da nossa conversa começar, Odd, eu trouxe as expectativas de corte de juros nos Estados Unidos. O mercado estava colocando 3 na conta no início de 2025, o terceiro era discutível, mais 2 praticamente garantidos. Agora a gente está com um corte dado até o fim de 2026. Essa política americana de juros, principalmente, afetou bastante a condução de política monetária aqui no Brasil há 1 ou 2 anos atrás. Continua afetando? Isso continua sendo importante para o quanto a gente vai ver de queda de juros por aqui? Ou você acredita que, por conta das condições domésticas aqui da economia brasileira, a gente se afastou um pouco dessa correlação direta com os Estados Unidos? Eu acho que é o meio do caminho. Tem uma parte do componente de política monetária interna, local, que efetivamente é afetada pelo nível de taxa de juros global, né? E aí, no caso, a política americana, ela influencia a decisão do Banco Central. Por outro lado, nós já temos um diferencial muito alto de taxa de juros, né? No Brasil, de 15% contra 13,5%, 13,75% nos Estados Unidos. Então, tem uma gordura de diferencial de taxa de juros já muito elevada, o que, num cenário onde
se não houvesse repasses imediatos de preços deste choque do petróleo para preços domésticos no Brasil, eu diria que o Banco Central, que essa mudança de política monetária nos Estados Unidos, uma redução para 1 ou 2 só reduções de juros no próximo ano, não deveria afetar este primeiro movimento de redução de taxa de juros aqui no Brasil, que estava se estimando de 0,5% agora e chegando até 12,5% no final do ano, né? Então, de novo, é claro que política monetária americana sempre afeta aqui a política no Brasil, mas o diferencial de juros é muito grande e o principal ponto aqui para o Brasil é o quanto que o choque de petróleo vai afetar expectativas de inflação no Brasil. Aod Cunha, sempre bem-vindo à nossa programação, nosso colunista aqui do CNN Money e trazendo a opinião de especialista para nosso fechamento de mercado. Até uma próxima, meu caro. Uma ótima tarde a você e um bom final de semana. Obrigado, uma boa tarde. Valeu.